E pessoal, aqui é a Rose Job e eu quero, antes da gente começar aqui a leitura, do livro que nós vamos fazer, trazer aqui alguns conceitos, fundamentos importantes na construção de novos hábitos, Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, a gente precisa ter um motivo para implementar um novo hábito, E quando a gente fala do hábito de ler livros, de ouvir livros, de adquirir conhecimento através dos livros, assim, a gente poderia passar 1 hora ou mais conversando. Tamanhos são os benefícios. Eu, de verdade, não consigo falar bem assim, você não precisa ler livros. Eu acho que é uma perda muito grande pessoas que não leem ou que não escutam livros, E hoje a gente tem a tecnologia e os recursos justamente para nos ajudar na execução de hábitos que a gente precisa incorporar. E a leitura de livros, ou escutar livros, não está fora disso, é algo que a gente precisa aderir, E aí eu quero deixar algumas coisas aqui para vocês. Quais motivos fariam que eu focasse, priorizasse esse hábito de ler ou ouvir livros? Primeira coisa é o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Sabe, quando a gente pensa no desenvolvimento de um bebê até a vida adulta, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de repertório, quando a gente fala de desempenho, a gente está falando de desenvolvimento pessoal e profissional. E pessoas que não se desenvolvem, elas param em algum lugar e muitas vezes é até um pouco pior que isso, Porque ela nem para, ela regride, Então, primeira coisa, o livro vai, sem sombra de dúvida alguma, desenvolver o seu pessoal e o seu profissional, vai te colocar em novos níveis. Outra coisa, número 2, Vamos listar como se fosse uma lista de motivações, de motivos para lembrar na hora de não deixar para trás esse desafio. Sua mentalidade, Uma pessoa que lê, lê e escuta, Uma outra pessoa, e nesse caso é o autor do livro, os personagens do livro, é impossível ela não desenvolver a mentalidade. É impossível isso não contribuir para uma mentalidade de crescimento. Não tem como, galera, não tem como. A terceira coisa é desenvolver praticamente, ou se não todas as habilidades que são requisitadas no mercado de trabalho e que são essenciais para que você tenha sucesso profissional. E mais uma vez, não é só profissional, é na vida pessoal também. Quais habilidades são essas, Rose? Vamos começar a comunicação. Uma pessoa que lê ou escuta conteúdos como esse vai melhorar a fala, vai melhorar a escrita, vai melhorar a escutativa, vai melhorar o vocabulário, vai melhorar os argumentos, vai se tornar mais persuasivo. E quando a gente conquista todas essas coisas dentro da nossa comunicação, a gente consegue ter um desempenho melhor na gestão de equipes, numa reunião, na apresentação de um projeto, numa entrevista de trabalho, num processo seletivo. Eu acho que eu nem preciso falar para vocês o quanto que a nossa comunicação influencia não só na nossa reputação, mas nos nossos resultados, E naquilo que a gente consegue expressar do que nós realmente somos, acreditamos. A outra coisa, a outra habilidade que a gente desenvolve, outras, Autoconhecimento, autoliderança, autogestão, automotivação, autodisciplina. Por quê? Porque fazer um desafio de 30 dias ou ler um livro por mês não é para as pessoas que não possuem essas coisas que eu acabei de falar para vocês. E por que autoconhecimento? Porque conforme você vai lendo, você vai se identificando ou não com as situações e você vai descobrindo coisas preciosas ao teu respeito.
E isso é poder de verdade, quando a gente descobre o que faz sentido e o que não faz sentido pra gente. E os livros, eles fazem isso, sabe? Eles através de exemplos, através do momento que a gente escuta as histórias, os exemplos, a gente tem essa oportunidade de refletir. E a autoliderança é a tua capacidade de colocar uma meta, de ter uma visão, de entender o porquê que você tem que fazer e fazer. A autodisciplina, a automotivação, a autogestão, tá tudo interligado. E é o princípio número 1 para você ser líder, é você conseguir liderar a si mesmo. A outra coisa é gerenciamento de tempo, porque um dos princípios do gerenciamento de tempo é você fazer o que é mais importante. E se você entende que ler é um hábito importante, você prioriza isso. Você não procrastina, você prioriza isso. Outro ponto é a inteligência emocional. Inteligência emocional é sustentado por 5 pilares: autoconhecimento, autogestão, automotivação, empatia e relacionamentos interpessoais. Todas essas habilidades estão sendo desenvolvidas. Qual outra habilidade, Rose? Aprendizado ativo. Uma pessoa que lê, exemplo, um livro por mês, ela está aprendendo todos os dias. Uma pessoa que lê, que escuta histórias, que reflete, que comenta, que participa, ela está desenvolvendo outra habilidade relacionada ao pensamento. Então, ela está tendo um pensamento lógico, orgânico e crítico. Outra habilidade, liderança, liderar pessoas, liderar negócios, liderar equipes, liderar outros líderes, né? Rose, será que vai me ajudar? Meu Deus, há alguma dúvida que através dos livros você tem ideia, você aprende ferramentas, você ajusta a sua maneira, seu mindset, você processa as informações? Não, gente, eu sei que eu sou suspeita, mas é porque os livros de verdade foram os meus melhores professores. E fazer isso com vocês é um privilégio de verdade. Outra coisa que vai fazer, nada do que eu tô falando eu tenho dúvida, não vai desenvolver, sabe? Criatividade, inovação, sabe? Às vezes você não tem uma ideia, às vezes você não consegue pensar em coisas novas, às vezes você não consegue inovar. Outra coisa, ser mais flexível e ser adaptável. Por que, Rose, que eu me torno mais flexível e mais adaptável? Porque a tua mentalidade muda e os nossos comportamentos são guiados por aquilo que a gente pensa. Então, se a gente ajusta o pensamento, se a gente reflete, se a gente revê, inevitavelmente isso vai influenciar na forma como a gente se comporta. E para fechar, senão vou ficar aqui muito tempo falando sobre isso, vai fazer com que você entregue mais resultados, com que você se diferencie, com que você se destaque, sabe? Vai fazer com que você rompa com a maioria, sabe? E óbvio, gente, como que eu aproveito isso ao máximo? Conversando, sabe, fazendo perguntas, levantando questões, destacando coisas que fez mais sentido para você, sabe, uma frase, um trecho, uma história que te impactou, que te marcou. É como se você pegasse um marca-texto e grifasse na tua cabeça, no teu cérebro, sabe? O nosso cérebro é como um computador, ele é estímulo, né? Então isso que nós estamos fazendo é um exercício, igual a atividade física que a gente faz todos os dias e ao longo de um tempo a gente vê o resultado. É isso, ler é isso, sabe? Então, assim, é muito gratificante estar nesse projeto junto com vocês. Então, assim, esses são os motivos, né? Uma lista aí de motivos para a gente se empenhar nesse projeto. A outra coisa é, ok, Rose, tem todos os motivos, mas eu consigo fazer isso? E aqui a gente usa, né, a estratégia de ser impossível você não conseguir fazer isso. Impossível, né? Primeiro, tem alguém lendo para você, né? Isso não te impede de ler, obviamente, mas tem alguém lendo para você ou lendo com você. E o fato de ser áudio
Você coloca um fone ou não, e você pode fazer isso deitado na cama, no sofá, no almoço, no trajeto, aonde você quiser, né? Então, assim, beleza, eu gostaria de fazer isso, mas será que eu sou capaz? Pô, muito capaz, tá bom? E aí, trazer para vocês um pouco de ciência, né? De como que os novos hábitos são construídos. São 3 elementos, é como se fossem 3 passos. Eu preciso de um gatilho para implementar uma rotina e ter uma recompensa. A recompensa, além de tudo isso que eu falei, que são os grandes motivadores para a gente adotar esse comportamento, pode ter recompensas como você dar um sorriso, você dar um check, sabe? Você compartilhar que conseguiu, né? E outros... os próprios resultados do dia a dia você vai começar a perceber, né? Recebendo feedback das pessoas, observando o teu próprio comportamento e ver que você está evoluindo, tudo isso é recompensa. E o que é gatilho, Rose? Gatilho é um lembrete, nada mais do que um lembrete. Então, por exemplo, como é áudio, a gente vai estar no grupo, o próprio áudio chegando é um gatilho, é um lembrete. Mas vamos supor que você vai ter um horário você tem que estabelecer, na verdade, um horário. Apesar de você conseguir fazer em qualquer momento, você tem que refletir qual o melhor momento para fazer isso. É logo que eu acordo, enquanto eu tomo o meu café, eu vou escutar o áudio, quando eu estiver no carro, quando eu estiver no transporte, quando eu estiver no metrô, é no meu horário de almoço, é no meu retorno, é quando eu vou deitar, é no meu lanche, enfim, você define, mas você precisa definir, tá bom? E aí você coloca um alarme todos os dias para alarmar nesse horário que você entendeu que é o melhor horário para você executar essa tarefa, tá bom? Nada te impede de, no meio do caminho, mudar de ideia. É só ajustar o lembrete. Eu ia fazer isso tomando café, mas agora eu preferi fazer isso no carro, no almoço, enfim, você define isso, tá bom? E a rotina nada mais é do que a repetição. Então, aqui tem um estudo que fala, né, para você implementar um novo hábito no mínimo 21 dias e 66 dias repetindo a tarefa do mesmo jeito, né? Aquela repetição faz com que a gente crie rotina. Rotina, por exemplo, você tem uma rotina, né? Talvez ela ainda não é uma rotina ideal, mas você tem uma rotina. Você acorda provavelmente no mesmo horário e faz as mesmas coisas, por exemplo, nos 30 primeiros minutos. Acordo, levanto, escovo os dentes, tomo água, faço café, né? Então, assim, esse ajuste de rotina, incluindo e retirando coisas, que é onde a gente busca a performance. E a recompensa, que eu já falei para vocês como que funciona. Então, é isso que eu quero deixar de um recadinho aqui, inicial, para todos nós saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo, que por trás disso tem ciência, tem estudo, tem um jeito de fazer, tá bom? Beijos!